graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos nessa noite, dia 7 de fevereiro de 2021. Já acabou o mês de janeiro, estamos em fevereiro, reunidos em um só propósito, que é louvar e bendizer o nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Passou-se o mês de janeiro e infelizmente nós ainda não conseguimos nos reunir presencialmente no templo, fisicamente, mas estamos reunidos sim com um único propósito, que é louvar e bendizer o santo e bendito nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no mesmo espírito de louvar e bendizer o nome santo e poderoso de Cristo Jesus, e Ele está em nosso meio sim, porque a palavra dele diz que quando existem 2 ou 3 reunidos em nome dele, do nosso Deus, Ele está no meio dessas pessoas. Então certamente Ele está no nosso meio, porque nós estamos neste propósito de louvar e bendizer o santo e bendito nome de Cristo Jesus. Esse mês nós adquirimos como tema a igreja que nós devemos ser. E pensando nisso, o texto que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo de número 2, versos 9 e 10, vai dizer muito acerca da igreja de Deus. Que diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de Pedro, no 2º capítulo, versos 9 e verso 10. Diz assim: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres o povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram essa misericórdia. Nós, como povo de Deus, alcançamos esta misericórdia. Por isso nós louvamos ao nosso Deus e oramos agradecidos, porque Ele nos permite estarmos reunidos em seu nome. Oremos. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos, Senhor, pela Tua bondade em nossas vidas, pelo Teu cuidado, ó Pai. E agora, Senhor, que nos reunimos aqui, Senhor, queremos Te agradecer por essa oportunidade, ó Pai. Oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo à distância, ó Pai, onde nós podemos estar aqui reunidos para louvá-lo, Senhor, para bendizer o seu nome, ó Pai. Reconhecemos, Senhor, a sua grandeza, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, a Tua bondade. Reconhecemos, Senhor, que tudo que temos, Senhor, provém de Ti. Não há Deus, Senhor, maior que Ti. Não há outro, ó Pai, em que possamos prestar culto, Senhor. Somente Tu, Senhor, é que nos socorre, Senhor. Tu nos formaste, ó Pai. Tu formaste todas as coisas desse universo, ó Pai. Por isso nós nos sentimos privilegiados, Senhor, em sermos filhos Teus, ó Pai, e em estarmos, Senhor, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado. Ser com cada família aqui da nossa igreja, ó Pai. Ser com cada um que nos ouve agora pela internet, ó Pai. Abençoe grandemente a vida de todos, Senhor. Que não falte nada, ó Pai, nos lares. Que não falte, Senhor, socorro médico. Que não falte emprego, ó Pai. Nós confiamos em Ti, confiamos na Tua grandeza e nós Te louvamos, ó Pai. Tudo nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te, quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus,
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, amém. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, para acompanhar a leitura bíblica que será feita nesse momento, lá no livro de Atos, no 4º capítulo, a partir do verso 32 ao verso de número 37, palavra do Senhor que vai falar sobre a união e o amor entre os crentes, entre os cristãos, entre aqueles que são do caminho do Senhor, a igreja de Cristo. Atos, no 4º capítulo, a partir do verso 32. Acompanhem comigo a leitura que diz assim: E eram o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas
vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ninguém passava necessidade, porque a igreja verdadeira de Cristo sabia compartilhar em amor. Não havia necessidade ali, porque as pessoas não eram egoístas, as pessoas não pensavam em si próprias. Muitas vezes somos egoístas e pensamos em nós mesmos. Pensamos apenas em fazer aquilo que agrada os nossos corações. Muitas vezes nós queremos ser vistos. Queremos ser vistos por homens, mas quando nós deveríamos ser vistos por Deus. Senhor Jesus, quando Ele adverte as pessoas no Sermão do Monte acerca dos fariseus, das coisas que os fariseus faziam, Ele vai dizer assim: olha, guarde-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai. E Jesus ele continua apontando vários erros que eram cometidos. Olha, quando você orar, não saia gritando nas ruas. Quando você fizer isso ou aquilo, não faça como os fariseus. Muitas vezes, infelizmente, nós agimos como fariseus. E muitas vezes, isso é inconsciente. Porém, neste momento, nós temos a rica oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Que nós possamos entrar diante do altar de Deus nesse momento, pedindo perdão pelos nossos pecados. Enquanto nós ouvimos este hino, que nós possamos falar com Deus, buscando o sangue de Cristo vertido na cruz, para nos limpar de todo pecado. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador.
Oremos. Pai amado, Pai querido, nós louvamos e engrandecemos Teu santo nome. Tu, Senhor, que é todo majestoso, Senhor, que é bondoso, que é maravilhoso. Nós estamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor, por tão grande amor, por tão grande misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada pelo perdão, Pai. Obrigada, Pai, por Cristo ter morrido na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigada por tão grande salvação, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo perdão e Te agradecemos pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Te rendemos louvores e graças. Nós Te adoramos, Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Fortalece-nos, ó Pai, faz com que nós possamos caminhar caminhos retos, dignos, Senhor, de sermos chamados Teus filhos. Nós somos agradecidos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pelo sangue de Cristo nós somos perdoados. O próprio Jesus Cristo, quando Ele termina de ensinar a oração do Pai Nosso, Ele vai dizer exatamente assim: porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Quando nós oramos pedindo perdão para nosso Deus, Ele nos perdoa à medida que nós perdoamos o nosso próximo, à medida que nós agimos em amor para com o nosso próximo. E tendo certeza de que nós, como cristãos, somos perdoadores, nós fomos perdoados dos nossos pecados. Por isso, perdoados, nós louvamos ao nosso Deus. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
Senhor, nós entramos mais uma vez na Tua presença agora, Pai. Nós queremos nesse momento, Senhor, louvar o Teu nome, Pai. Louvar o Teu nome, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Louvar o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um amor incondicional sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te louvar por ter enviado Teu único Filho, Senhor, em favor das nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso e digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Pai, nós queremos Te agradecer por esta rica oportunidade que nós temos de entrar na Tua presença e ouvir a Tua palavra. Nós Te louvamos, nós ouvimos a Tua palavra lida e agora nós pedimos a Tua iluminação e a Tua orientação para escutar a Tua palavra pregada. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa me usar poderosamente a falar com a Tua igreja, Senhor, falar com o Teu povo, que eu seja um mero instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, que eu possa ser usado por Ti nessa noite. Fala com o Teu povo através da minha vida, Senhor, através das palavras que serão proferidas aqui, que não sejam palavras humanas, mas palavras vindas diretamente do Senhor. Nós Te agradecemos por esta rica oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, e nós leremos apenas o verso de número 13, que diz exatamente assim: assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. A igreja que nós devemos ser é o tema deste mês, que nós trabalharemos. E aí você deve estar se perguntando, pastor, mas por que este texto? Por que este texto que fala acerca do amor, de um dom de Deus, do fruto de Deus, vindo das mãos de Deus para nós? Por que, pastor, você decidiu trazer esse texto para falar sobre a igreja que nós devemos ser? Meus irmãos, viver para a glória de Deus, na comunhão da igreja de Deus, é uma enorme carência do ser humano de qualquer idade, de qualquer nacionalidade, sexo, cor, tribo, raça. Deus, Ele é glorificado nessa comunhão e nós repartimos e desfrutamos do verdadeiro amor, da real alegria quando nós assim fazemos. A necessidade dessa comunhão gloriosa nos traz a 1 Coríntios. Gordon Fee, um dos principais estudiosos dessa carta, ele escreveu que talvez a maior contribuição teológica dessa carta para a fé cristã seja o entendimento de Paulo sobre a natureza da igreja, principalmente na sua expressão local. Se o próprio evangelho está em jogo na teologia e no comportamento dos coríntios, então também está sua visível expressão na comunidade local de redimidos. O resultado final é mais ensino sobre a igreja aqui do que em todas as outras epístolas de Paulo. Se Romanos e Gálatas deixam bem claro que alguém não é salvo pela obediência à lei, 1 Coríntios deixa igualmente claro que os salvos viviam sua vida em obediência aos mandamentos de Deus. Quando nós olhamos lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 7, verso 19, e a lei de Cristo lá no capítulo de número 9, verso de número 21. Então, se essa tal obediência não é exigida para a aceitação da fé, no entanto, é necessário para a demonstração da fé. 1 Coríntios, com 16 capítulos e 433 versículos, é a segunda maior carta de Paulo, atrás apenas de Romanos. E o tempo de que nós dispomos não permite cobrir toda ela em um sermão, mas nós queremos falar sobre a característica da verdadeira igreja. O que nós falaremos será apresentar algumas informações importantes para que nós possamos entender qual é a característica verdadeira da verdadeira igreja. Algumas características ideais para a igreja. Características essas que são indispensáveis para uma igreja.
Paulo ele coloca neste texto que nós lemos, versículo 13 do capítulo de número 13, algo muito importante para nós pensarmos e desenvolvermos, porque ele não coloca apenas o dom dado aos cristãos, mas à igreja como uma comunidade viva. Precisamos entender primeiramente que quando Paulo ele escreve aos Coríntios, nós precisamos entender o contexto daquela cidade, daquela igreja. Nós começaremos pela cidade onde ela estava localizada, né? Corinto, a cidade mais importante da Grécia na época de Paulo, um movimento centro comercial aberto ao mundo, local onde a cultura era depravada e a religião pagã e idólatra. Lá, naquele precipício do caos, foi que Paulo organizou uma igreja. Quando nós lemos em Atos, no capítulo de número 18, do primeiro verso ao verso de número 17, e 2 das suas cartas no Novo Testamento são endereçadas à igreja de Deus em Corinto. Corinto, então, era uma cidade muito importante na Grécia Antiga, até ser destruída pelos romanos em 146 a.C. Júlio César, o imperador, a reconstruiu como uma colônia romana, e em 46 a.C. A cidade cresceu e prosperou, tornando-se a capital da província da Acácia. Ok, pastor, interessante. A língua lá era oficial, a língua oficial de lá era o latim, mas o grego ele permaneceu como a língua falada pelo povo. Ela ficava estrategicamente localizada em uma estreita faixa de terra entre os mares Egeu e Adriático. Nós vemos então que nessa cidade passavam muitas pessoas. A igreja naquela cidade era algo muito importante. Era algo que deveria estar ali, porque muitas pessoas passavam, muitas pessoas poderiam ouvir da palavra de Deus, ouvir do evangelho ali. Nos dias de Paulo, a população daquela cidade, da população de Corinto, girava em torno de 700 mil habitantes, cerca de 2/3 dos quais eram escravos, né, de Roma. Para ter uma ideia, contava entre 1 e 4 milhões de habitantes. A diversidade e a promiscuidade da população não produziam filósofos, mas a filosofia grega influenciou demais o pensamento especulativo que existe. Entretanto, não foram esses obstáculos ao evangelho que pediram Paulo de organizar a igreja de Corinto. E aí ele vai escrevendo essa carta após organizar, após Paulo já não estar mais na cidade, ele escreve uma carta para aqueles irmãos, para aquela igreja, deixando algo muito importante. Ele fala acerca do dom do amor e termina essa carta dizendo: ficam agora, pois, a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos os dons é o amor. E quando nós olhamos exatamente para essas frases, essas palavras de Paulo, nós podemos entender que ele não está falando apenas para nós como seres humanos, como cristãos, mas está falando para a igreja. Nós devemos ser, assim como Paulo diz, nós como igreja devemos ter 3 importantes características da igreja de Cristo. E eu quero te desafiar, meu irmão e minha irmã, para fazer da IPI da Saúde, para fazer da sua igreja local uma igreja verdadeira. Acerca desse texto que nós lemos, eu quero tirar 3 breves lições sobre as características da verdadeira igreja. Em primeiro lugar, Paulo ele coloca que a verdadeira igreja tem que ser um lugar de fé. Primeira característica fundamental de uma igreja é que a igreja deve ser um lugar de fé. A igreja deve ser um lugar de fé, onde a Bíblia ela é estudada de forma a produzir o conhecimento de Cristo, estimulando-nos a confiar e agir com fé nas promessas de Deus. Quando Paulo coloca a fé como um dom muito importante de Deus, isso é de suma importância para a igreja.
A fé não se baseia em probabilidades, a fé não se baseia em experiências, a fé se baseia apenas no dom que Deus nos dá. E nós devemos ser dessa forma, agir dessa forma, com a fé que nos foi dada, que nos foi confiada pelo próprio Deus. Fé essa que Deus produz em nós e nós desenvolvemos. Quando Tiago ele fala lá na sua carta que a fé sem obras é morta, Tiago ele não está falando que você apenas crer e não fazer nada em prol das outras pessoas, ou que as obras são mais importantes que a fé. Ele não está dizendo isso. Tiago ele está dizendo assim, olha, você recebeu um dom de Deus, que é a fé. Agora, faça com que essa fé seja reproduzida, faça com que essa fé possa ser vista. Exercite essa fé. A igreja tem que ser um lugar de fé, porque é um dom de Deus para nós. A igreja tem que expressar essa fé em Cristo Jesus, essa fé em Deus. Tem muitas igrejas aí que pregam o evangelho errado, pregam o evangelho que não tem nada a ver com isso. Que nós possamos ser uma comunidade de fé verdadeira, que a nossa igreja, que a nossa comunidade seja um lugar de fé, um lugar onde, quando nós estudarmos a palavra de Deus, quando nós ouvirmos a palavra de Deus, possa produzir conhecimento acerca do próprio Deus, conhecimento este vindo dos altos céus, conhecimento este produzido em nós pelo Espírito Santo de Deus, para que assim nós possamos entender de fato quais são as promessas de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, Paulo ele coloca que outra característica da igreja, uma característica fundamental que a igreja deve ter, ou que a igreja deve ser um lugar de esperança. A igreja tem que ser um lugar de esperança onde a comunhão do Espírito Santo é vivenciada de forma a nutrir a fé na palavra de Deus, fazendo-nos perseverar com essa esperança. Veja que esta segunda não pode vir desatrelada da primeira. Nós devemos ser um lugar de esperança, de forma com que a nossa esperança produzida possa nutrir essa fé na palavra. E a fé na palavra possa nos fazer perseverar com a esperança. Existem muitas promessas de Deus para nós, mas muitas pessoas abandonam essas promessas porque não têm esperança, não conseguem esperar em Deus, porque não têm fé suficiente para acreditar, para sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Nós devemos então encorajar as pessoas a esperar com paciência em Deus, porque a palavra de Deus vai se cumprir, não porque Ele é fiel a nós, não, muito pelo contrário, porque Ele é fiel à sua própria palavra, e quando Ele decreta, quando Ele determina, quando Ele fala, tenha certeza, meu irmão, que vai acontecer. Porém, nós não sabemos como, nós não sabemos quando, porque o tempo de Deus, a vontade de Deus é totalmente diferente da nossa, mas se Ele falou, Ele vai cumprir. Apenas tenha esperança, tenha fé exatamente nessas promessas e espere em Deus, espere verdadeiramente em Deus, não espere reclamando, porque isso não é esperança, isso não é fé. Nossa, Deus está demorando, nossa Deus, cadê a minha bênção, cadê a minha promessa? Deus ele prometeu e vai cumprir no tempo. Existe uma pessoa em que eu conheço, e já contei essa história, que é um presbítero que estava para se aposentar. Porém, alguns entraves começaram a acontecer e ele não conseguia se aposentar e continuava trabalhando em seu emprego. E todo mundo perguntava, e aí meu irmão, já conseguiu se aposentar? Ele falou assim, ainda não, mas já está no tempo. Ele falou assim, eu não estou preocupado com o tempo. Eu sei que Deus ele prometeu. E Ele vai cumprir na hora certa. Ele só não cumpriu até agora porque Ele está melhorando a minha bênção.
E isso é ter esperança. E quando nós falamos que a igreja deve ser um lugar de esperança, a igreja deve ser um lugar onde as pessoas se reúnam para esperar em Deus o cumprimento das promessas, para tentar entender qual é o tempo de Deus na nossa vida, qual é o tempo de Deus para cumprir as promessas, não somente nas nossas vidas, mas também na vida da própria igreja. A igreja deve ser um lugar de esperança. Em terceiro e último lugar, Paulo ele coloca que a igreja deve ser um lugar de amor. Um lugar de amor. O lugar onde o amor ele é demonstrado, onde o amor é de fato vivenciado, onde o amor cristão, fruto de fé e da esperança, é exercitado de forma a abençoar o próximo, nos levando a glorificar a Deus. Quando Jesus ele nos deixa os mandamentos, ou ressignificando os mandamentos, ele fala assim, olha, são 2 agora. Ame a Deus acima de todas as coisas, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo dos mandamentos de Deus, e quando nós conseguimos amar ao próximo, nós estamos amando a Deus, e para amar a Deus nós temos que amar o próximo, e quando nós somos igreja viva, expressão do amor de Cristo, nós somos de fato um lugar de amor, um lugar que ama, que acolhe, que recebe, que ajuda ao irmão e à irmã a prosperar. Onde o amor cristão, fruto da fé e da esperança, é exercitado de forma a abençoar o próximo. É assim que nós devemos ser. O amor, o maior de todos os dons, como diz Paulo, o fruto do Espírito Santo, como o próprio Paulo ele vai colocar, quando ele vai falar sobre os frutos do Espírito, o dom mais importante para a igreja, não por menos, porque exatamente o dom do amor é a expressão de que nós somos uma igreja de Cristo Jesus, que nós somos a igreja de Deus. Afinal de contas, Deus é amor. Deus ele é amor e sem esse amor nós não poderíamos viver, sem esse amor nós não poderíamos nos desenvolver, sem esse amor nós não poderíamos desfrutar da presença de Deus. A palavra de Deus ela diz que o amor é o resumo de tudo ao que se refere à essência do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus, o Todo-Poderoso, nos amou, nós, como a noiva de Cristo, como a igreja de Deus colocada aqui na terra, também devemos amar ao próximo. Mas como? Não julgando, ajudando, acolhendo, ensinando, orando, pregando. Nós devemos ser expressão de amor. Quer ser uma igreja que seja expressão de amor? Olhe para a vida de Cristo Jesus. Olhe para a vida de Cristo Jesus e tente, meu irmão e minha irmã, como igreja de Cristo, como igreja de Deus, agir assim como Cristo agia, agir assim como Cristo ele agiu. Falando da palavra de Deus, falando das boas novas do reino de Deus, cuidando, ensinando, orando. Este é o convite, este é o apelo, esta é a característica da igreja. Quando Paulo ele coloca que o maior dom é o amor, é porque quando Paulo ele fala assim, olha, o maior dom é o amor, porque a fé e a esperança são grandes. São os maiores dons dados por Deus. Mas o amor é maior, é que Paulo está querendo dizer, olha, meu irmão e minha irmã, nós agimos com fé nas promessas de Deus, esperamos essas promessas de Deus, e quando tudo isso acontecer, só vai restar o próprio Deus, então nós o amaremos. A fé e a esperança são passageiras nesse mundo, mas o amor, ele começa com Deus e terminará com Deus. Mas a igreja deve agir desta forma. Deve agir com amor ao seu próximo. Que nós possamos ser então a igreja verdadeira, uma igreja que expressa a fé em Cristo Jesus de forma verdadeira, uma fé não fingida, não baseada em fatos, não baseada em dados, não baseada em especulações ou até mesmo em superstição.
fé baseada na palavra de Deus. Que possamos ser um lugar de esperança, um lugar onde nós esperamos pacientemente o tempo de Deus, acreditando nas promessas do Senhor que Ele tem para nós, porque as promessas dele vão se cumprir, porque Ele vai agir conforme a tua palavra. E em terceiro lugar, nós possamos ser um lugar de amor, que ame, respeite, cuide do próximo, que as nossas portas possam estar abertas, que os nossos braços possam estar abertos para amar este mundo que tanto carece de amor. Que nós possamos espelhar e espalhar o amor de Deus para todos aqueles que carecem e necessitam. Ficam, pois, a fé, a esperança e o amor. Que nós possamos ser, então, essa comunidade de fé, esperança e amor. Essas são as características fundamentais da verdadeira Igreja de Cristo. Que Ele assim nos abençoe e enquanto nós nos preparamos para a ceia, que possamos ouvir este cântico com alegria no coração, lembrando do amor de Cristo, do amor de Deus derramado por nós na cruz do Calvário. 3, 4. Justiça, eu me avisa.
em que nós rememoramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Rememoramos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nós. E celebramos a nossa vitória em Cristo Jesus. A presença do Senhor é real, ela se faz em nosso meio. De forma um pouco diferente da qual os irmãos estão acostumados, nós necessitávamos de fato manter a nossa tradição como presbiterianos independentes e celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos passando por esse tempo de exceção, né? Nós precisamos, antes de tudo, da bênção do Senhor. E com essa bênção, celebrar a ceia do Senhor. Talvez não da forma com a qual nós gostaríamos de estar participando, todos reunidos, em comunhão, cada um dos irmãos e irmãs na igreja, no templo. Mas nós estamos ainda assim na presença de Cristo Jesus. Nós estamos na presença do nosso Deus. E nós podemos celebrar sim a Santa Ceia do Senhor. Porque o nosso espírito está voltado para Deus, para o sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, meu irmão e minha irmã, você é o convidado para este momento, para esta mesa, da qual o Senhor nos preparou, banquete espiritual, pois a presença do Senhor se faz em nosso meio. O Senhor Jesus, na noite em que Ele instituiu a ceia, Ele orou com os seus discípulos. E, de semelhante modo, nós assim também faremos. Pai, nós queremos Te agradecer pelo pão e o cálice que está à nossa frente. Senhor, neste momento eu quero Te pedir, ó Pai, que se existe algum impedimento, Senhor, de termos real comunhão contigo, que caia por terra, ó Pai. Para que assim nós possamos tomar dignamente do pão e do cálice, Senhor, sem que acarrete nenhum prejuízo, sem que acarrete nada a nós, ó Pai. Nós queremos ter real comunhão contigo, Senhor, por isso nós Te pedimos, Senhor, abençoe cada um, irmão e irmã que está aqui, Senhor, diante da Tua mesa, ó Pai, partilhando do pão e do cálice mesmo, Senhor, cada um em seus lares. Nós acreditamos que a Sua presença se faz em nosso meio, a presença de Cristo é real, ó Pai. Nós sabemos que o pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice, mas a Sua presença se faz em nosso meio, ó Pai. A Tua igreja, Senhor, está com o Espírito voltado para Ti, ó Pai, para que assim nós possamos celebrar em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Ó Deus, abençoe esse rico momento. Nós Te damos graça por este lindo momento de nós partilharmos do pão como comunidade viva, Senhor, como igreja Sua. Ó Pai, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós faremos da seguinte forma. Conforme nós colocamos aí no grupo de WhatsApp as orientações, nós primeiro tomaremos do pão, partilharemos do pão, e aí a pessoa que estiver juntamente comigo aí nas suas casas, né, o chefe da casa, o cabeça espiritual da casa, né, esteja assim também repetindo os mesmos gestos, né, e distribuindo primeiro o pão e depois o cálice, para que assim nós possamos juntos, em um só coração, tomarmos da ceia do Senhor. Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e partindo Ele distribuiu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei dele todos, e façam isso em memória de mim. Após haverem ceado, Senhor Jesus ele tomou do cálice e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Tomai e bebei dele todos, e façam isso em memória de mim.
tivemos o rico privilégio de participar da ceia do Senhor. E nesse momento, como é de praxe, nós gostaríamos de dar as mãos em sinal de que nós somos uma igreja que está em comunhão. Porém, nós não podemos. Portanto, eu convido você, meu irmão e minha irmã, para que coloque a sua mão direita sobre o seu peito, sobre o seu coração, e que nós possamos, em conjunto, orar aquela oração que o nosso Senhor nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o ensino e o auxílio do Espírito Santo, repouse sobre a Igreja de Cristo, a Igreja dos Santos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, nós queremos te agradecer por estar conosco neste momento, partilhando assim da ceia do Senhor, partilhando deste culto. E desejamos a todos uma boa noite, uma boa semana, repleta de bênçãos, as bênçãos maravilhosas de Cristo Jesus. Que, se o Senhor não voltar, nós possamos nos reunir nas demais atividades. E que assim possamos ser abençoados pelo nosso Deus e nos alegrarmos diante dele. Uma ótima semana, boa noite a todos e fiquem na paz.